Aleluias, glórias ao nosso Deus, amém, queridos. Graça e paz a você que nos assiste por esta live nesta noite. Quero fazer um convite a você, que você possa participar desse culto juntamente conosco. Ontem eu estava assistindo uma live de um pastor e ele falou algo que eu achei interessante e eu gostaria de estar passando para você nessa noite. Existe uma diferença entre você assistir a um culto, assistir a uma pregação, ou então você participar deste culto, mesmo que seja online. Portanto, queridos, o que é participar de um culto? É você se sentir como se estivesse presente aqui conosco. É você participar, ter a sua Bíblia, acompanhar na sua Bíblia, e não somente você estar assistindo um culto, como se você assiste a um show, a uma ministração, mas existe essa diferença, e eu achei interessante isso, por isso é que eu quero convidar você nessa noite, a participar do culto juntamente conosco, amém? Então, você que está assim na sua casa, você que tem a sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo na versão NVI. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite. Nós queremos estar diante da tua presença. Queremos, Deus, não somente ser ouvintes, mas nós queremos ser participantes deste culto nessa noite. Pai, fala conosco, ministra o nosso coração. Toma, Senhor, todo o nosso pensamento agora. Leva a obediência de Cristo Jesus. Nos desliga, meu Pai, dos nossos afazeres, das nossas preocupações, que nós possamos estar agora atento aquilo que o Senhor quer falar e ministrar ao nosso coração. Por isso, Senhor, fala conosco. Prepara sim a nossa mente, prepara o nosso coração para receber da tua palavra, Pai. Vem falar conosco, vem ministrar o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Este texto nos revela dois grandes milagres de Deus feito por intermédio do profeta Eliseu.
Um primeiro milagre, Deus deu um filho para esta mulher. Essa mulher não tinha filho. Como nós lemos, o seu esposo, seu marido já era idoso. E provavelmente ela não poderia mais ter um filho. Um segundo milagre que nós podemos ver, Deus ressuscitou o filho desta mulher. Olhando para este texto, por que será que Deus atende os desejos de algumas pessoas mais do que outras? Você já parou para pensar nisso? Nesse pequeno texto que nós lemos, a história desta mulher, nós vamos encontrar não somente esses dois, mas outros milagres a qual Deus operou na vida dessa mulher, por intermédio do profeta Eliseu. Será que Deus ele tem as suas preferências? Eu creio que, se não todos nós, muitos de nós já pensamos isso. Muitas vezes nós fazemos campanha, muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, fizemos propósito, fizemos correntes de oração, e as coisas parecem que não acontecem com a gente. Ou muitas vezes acontecem, mas não no tempo que nós queremos que acontecesse. Não sei se você já passou por isso, mas eu creio que isso tem vindo sobre pensamentos, sobre a mente de muitas pessoas. Será que Deus ele tem as suas preferências? Por que será que Deus ele atende pessoas tão rapidamente e outras pessoas não? Queridos, quanto à questão de preferências, é lógico que Deus não tem preferência de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e nem leva em conta o tempo de ignorância espiritual de cada indivíduo. Mas certas atitudes, queridos, certos posicionamentos, aquilo que nós priorizamos na nossa vida, podem fazer toda a diferença para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Eu já tenho falado algumas outras vezes sobre esse assunto, que para o milagre acontecer, depende muito mais das minhas atitudes, daquilo que eu tenho feito, do que dependesse somente de Deus. Deus ele já quer nos dar a vitória. Deus ele quer operar o milagre nas nossas vidas. Mas depende muito mais, queridos, daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho deixado na minha vida, do passo que eu tenho dado em direção a Deus, para que o milagre venha a acontecer. E quando nós olhamos para este texto, essa mulher sunamita, ela era uma mulher rica, nos diz o texto. Ela era uma pessoa feliz e que não tinha falta de nada. E nós podemos ver algumas atitudes positivas na vida dela, atitudes que chamaram a atenção de Deus para a vida dela. E hoje nós vamos ver algumas dessas atitudes. Por isso, queridos, preste atenção, guarde, abra o seu coração para esse entendimento. O milagre de Deus na minha e na sua vida vai depender muito mais das minhas atitudes, daquilo que eu vou fazer, do passo que eu vou dar adiante, para chamar, sim, não somente a atenção de Deus, mas que nós possamos receber o milagre que nós tanto queremos. Este texto começa dizendo que esta mulher convidou o profeta Eliseu e o seu moço Geazi a se alimentarem na sua casa, e que depois disso foi muito mais além. Pediu permissão ao seu marido, sugestionou ao seu marido para que construísse um quarto no andar de cima e que ali ele colocasse uma lamparina, uma mesa, uma cama, para que quando Eliseu chegasse naquele lugar, ele pudesse já se hospedar ali, para que ele tivesse um lugar para que ele pudesse ficar. E todas as vezes, diz o texto, que Eliseu estivesse passando por aquela região, ele se hospedava naquele lugar. E aquela mulher mesmo disse, porque reconhecia em Eliseu um santo homem de Deus. E para retribuir toda essa hospitalidade, nós olhamos lá no versículo 13, na parte B, o profeta Eliseu
pediu para que chamasse essa mulher até a presença dele e fez uma pergunta para ela. Ela disse assim: o que podemos fazer por você? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Existe uma tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, que ela diz assim: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Ou seja, o que esta mulher, ela estava dizendo, que ela não estava precisando de nada. E esta resposta me chama muita atenção, me chamou muita atenção da minha vida. Como assim? Alguém que não precisa de nada. Eu fiquei imaginando se fosse conosco, nos dias de hoje, se nós encontrássemos o profeta Eliseu, e ele chegasse até nós, chegasse até mim e a você, e perguntasse: o que podemos fazer por você? Com certeza, queridos, com certeza apresentaríamos a Eliseu uma grande lista de pedidos. Muitos deles: quero ficar rico, quero saúde, quero uma casa nova, quero um carro novo, quero que acabe com esta pandemia que está afligindo o mundo nos dias de hoje. Nós queremos tantas coisas de Deus, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Como se Deus ele fosse obrigado a atender os nossos pedidos. E eu entendo, queridos, que Deus ele tem um compromisso com cada um de nós. Deus ele tem um compromisso de nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver, e não um compromisso de nos dar tudo aquilo que nós queremos ter. Nós precisamos fazer essa diferenciação. Nós precisamos entender bem essa questão, porque senão nós corremos um risco, queridos, de cairmos em contradição com as coisas que nós mesmos falamos. Por isso hoje, eu quero meditar com você nesta palavra. Eu gostaria de levar você a pensar um pouco mais sobre isso nessa noite. Sobre as atitudes que essa mulher teve diante de Deus. Como eu posso receber de Deus o meu milagre? Na maioria das vezes nós queremos tantas coisas de Deus. Nós pedimos, nós fazemos campanha, nós viemos à igreja, pedimos tantas coisas para Deus, pedimos orações, mas nós não temos tempo de ouvir aquilo que Deus ele quer de nós. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, queridos, durante muito tempo, foi criada uma cultura em nós cristãos, uma cultura que não é de Deus, mas é uma cultura que nós podemos ter de tudo, que nós podemos ter tudo aquilo que nós queremos de Deus. Uma cultura de nós queremos receber de Deus e não de dar para Deus em primeiro lugar. Quantas vezes, quantas pessoas nós podemos perceber isso? Pessoas que vêm à igreja porque precisa de algo. Como se a igreja fosse simplesmente um lugar para buscar bênçãos, simplesmente para querer receber as bênçãos. Mas a Bíblia não nos dá respaldo para isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes, queridos, nós invertemos esses papéis. Se há um texto que nós precisamos estar na nossa mente, que nós precisamos ter decor, nós precisamos praticar nas nossas vidas, é um texto de Mateus 6, versículo 33. É um versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, não são algumas coisas que nós queremos, não somente algumas coisas que Deus vai liberar para as nossas vidas, mas o texto diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Algumas traduções diz que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando o povo de Israel sobre a cobiça, sobre os desejos, sobre a vestimenta, sobre a comida, sobre onde ter, onde morar. E ele faz o fechamento, queridos, desses ensinamentos com esses versículos. Que não importa nós nos preocuparmos com todas essas coisas que nós queremos. Jesus diz que o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele sabe de tudo isso que nós precisamos. E Ele vai nos dar. Mas quando nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Tem muitas pessoas que estão buscando primeiro as coisas desse mundo, para depois buscarem o reino de Deus. E esta ordem, ela está errada. A Bíblia nos fala, queridos, que nós, o povo de Deus, existimos primeiramente para servir a Deus. Nós existimos primeiramente para glorificar o nome de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 7. Diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Eu e você, nós somos escolhidos por Deus. Desde o ventre da nossa mãe. Jesus ensinou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu, para que nós venhamos a dar frutos para o seu reino. Não somos nós que escolhemos, queridos, é Deus que nos escolhe. E esse é um princípio, é uma verdade bíblica, é um princípio que precisa estar bem definido em nós. Nós fomos escolhidos por Deus para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome e para proclamar as suas maravilhas. Esse tem que ser o nosso principal objetivo das nossas vidas. Semear as palavras de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que estão invertendo esses princípios. Por isso, muitas vezes, queridos, nós podemos encontrar muitas pessoas também decepcionadas com a palavra de Deus. Mas na verdade elas não estão decepcionadas com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nunca nos ensinou isso. A palavra de Deus nunca nos pediu para buscarmos primeiro os nossos objetivos, os nossos desejos, e depois o reino. Mas quando nós colocamos isso na ordem certa, todas as coisas boas vêm nos acontecer. Somos direcionados por Deus a cada dia. Quando nós olhamos para este texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim que certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E que depois disso, com a autorização do seu marido, mandou construir um quarto para Eliseu e Geazi ficarem, se hospedarem todas as vezes que eles estivessem ali. Veja só a atitude desta mulher. Ela não pediu nada para Eliseu. Ela não pediu nada para Deus. Ela teve uma atitude correta com relação a Deus. Por isso, ela viveu tantos milagres na sua vida. Ela ofertou as coisas que tinha, que já era dela, para servir o reino de Deus. Nós podemos ver que ela usou os seus bens de maneira correta. Se nós olharmos bem para este texto,
traz alguns detalhes que nos mostram isso. Fala que ela era uma mulher rica. E segundo ela mesma disse, ela não tinha falta de nada, que ela era uma pessoa feliz no meio do seu povo. Analisa por um instante a motivação desta mulher. Qual que era a motivação que ela tinha no seu coração? Eliseu não pediu nada para ela, mas o texto diz que ela chegou a insistir para que o profeta fosse se alimentar na sua casa. Essa mulher, queridos, foi usada para prover as necessidades físicas desses servos de Deus. E como Deus se agrada quando nós agimos dessa forma. E isso abre portas para o milagre acontecer nas nossas vidas. Quando nós nos preocupamos, queridos, em ajudar o próximo, quando nós priorizamos o reino de Deus, somos nós que mais recebemos. Somos nós que somos mais privilegiados. Jesus mesmo disse que há mais bem-aventurança em dar do que receber. Isso é bíblico nas nossas vidas. Somos nós que somos recompensados. E o milagre, ele vem ao nosso encontro. Não precisamos correr atrás dos milagres. Mas os milagres vão chegar até nós. As atitudes certas, queridos, são chaves para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Quando eu olho para esse texto, quando essa mulher rica fez o que agradava ao Senhor, quando ela serviu o reino de Deus, o milagre chegou até ela. Olha só esse texto, versículo 11. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Eliseu mandou chamá-la para entregar um presente a ela, para servir esta mulher. Perguntou o que ela queria que eles fizessem por ela. As nossas atitudes corretas, queridos, chamam a atenção de Deus em nosso favor. E qual foi a resposta dela? Que ela não tinha falta de nada, que ela já era uma mulher feliz no meio do seu povo. Porém, mesmo diante da resposta desta mulher, que não precisava de nada, Eliseu, ele não se conformou. Deus sabia o que estava faltando naquela família. Naquela época, queridos, uma mulher sem filhos era sinal de vergonha, era sinal de maldição. E Deus usou a vida do profeta Eliseu para entregar para ela o presente que lhe faltava. Versículo 16, diz assim: e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Aleluias. Deus, queridos, Ele pode realizar até mesmo aqueles sonhos que muitas vezes já guardamos na gaveta. Para isso, basta uma coisa: que os nossos propósitos, que os nossos sonhos sejam para glorificar o nome de Deus. Quando os nossos sonhos, quando os nossos planos, quando os nossos projetos são para glorificar o nome de Deus,
descanse o seu coração. Espere no Senhor e Ele vai fazer. Porque há interesse de Deus que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Que o nome dEle seja glorificado também através das nossas vidas. Não há coisas impossíveis para Deus. Creia nisso, queridos. Creia nisso a cada dia. Nós podemos nos lembrar da vida de Abraão e de Sara, mesmo com idades avançadas, mesmo com as impossibilidades físicas de gerar um filho. Mas Deus cumpriu a sua promessa para com Abraão, quando o chamou de pai, o chamou para ser pai de multidões. Deus o chamou e disse, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Abraão, ele é conhecido no nosso meio como o pai da fé, porque em meio a impossibilidades físicas, Abraão não desistiu. Ele continuou crendo na promessa, dando glórias a Deus. E o texto de Romanos capítulo 4, do 18 ao 22 diz que esta confiança foi-lhe imputado como justiça de Deus. Isso é fé, queridos. Isso é crer nas promessas de Deus. As coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos são possíveis para Deus. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos usar para uma grande obra. Eu creio que todos nós temos esse chamado nas nossas vidas. Porém, quando nós olhamos, nós voltamos para esse texto do profeta Eliseu. No versículo 18 diz que o menino cresceu e que certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai chamou um dos seus servos e pediu para que o levasse até a sua mãe. E esse filho ficou doente, adoeceu gravemente. E o texto diz que ele veio a falecer nos braços da sua mãe. Imaginem, queridos, o desespero desta mãe. O filho que fora gerado através de um milagre, ficou doente e veio morrer. Muitas vezes, queridos, existem sonhos, existem milagres nas nossas vidas que é dado por Deus, e que muitas vezes o nosso inimigo, que muitas vezes o diabo quer roubar e quer destruir das nossas vidas. Este milagre, esse menino, ele era um milagre de Deus. Ele era um presente para esta família, por causa das atitudes que ela teve. E quando nós olhamos, queridos, nós podemos ver no versículo 28 que este menino foi encontrar com seu pai, mas ele adoeceu, foi devolvido aos braços da sua mãe e ele veio a morrer. Nós podemos aprender aqui mais uma atitude correta desta mulher. Mesmo diante dessa situação difícil, da perda do seu filho, ela não falou com ninguém, ela não reclamou, ela não murmurou, não blasfemou, mas ela buscou a resposta de Deus. Quando nós continuamos a ler essa história, nós podemos ver que ela foi atrás do profeta Eliseu. Versículo 21, diz assim, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela sabia, queridos, que foi Deus que havia dado esse filho a ela e que somente Deus poderia trazê-lo de volta. Existem situações que acontecem nas nossas vidas, que somente Deus
poderá resolver. Muitas vezes podemos passar por dificuldades que aos nossos olhos são impossíveis de se resolver, que não há médico, não há pessoas que podem resolver isso por nós. Mas nós temos um Deus que nós cremos que Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas. Essa mulher sabia, queridos, que o seu problema era grave, mas ela não desistiu. Assim como nós também, não devemos desistir dos nossos projetos, não devemos desistir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A nossa confiança a cada dia tem que estar em Deus, a nossa perseverança tem que estar voltada para dele. Temos que olhar para o Senhor, temos que olhar para Deus, queridos. Quando nós olhamos o livro de Salmos, Salmo 37, é um salmo que fala sobre confiança em Deus, sobre a nossa entrega diante do Senhor. Salmo 37, a partir do versículo 3. 37:3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. E aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Confiança, queridos. Nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor. Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos olhar para Deus. Precisamos confiar no Senhor a cada dia. Ainda que o milagre não tenha chegado, ainda que as dificuldades tenham batido a nossa porta, nós precisamos confiar no Senhor. Esta mulher, queridos, ela teve as motivações e as atitudes corretas diante de Deus. Por isso ela recebeu os milagres que ela mais precisou. Nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos de maiores aflição, ela não olhou para o homem, ela não olhou para as dificuldades que ela estava passando, mas ela olhou para o Senhor, ela olhou para Deus. E nós? Esta é a pergunta dessa noite. E nós, queridos? Para quem nós temos olhado? Em quem nós temos confiado? Temos tido as motivações corretas diante de Deus? Eu creio que Deus, Ele tem milagres para as nossas vidas nessa noite. Mesmo você aí na sua casa, mesmo você aí que nos ouve, Deus, Ele tem milagres, queridos, para os seus filhos nessa noite. Você crê nisso? E diante do que você ouviu nessa noite, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para que você faça uma reflexão de si mesmo. O que você tem feito? Ou qual tem sido a sua motivação para que o milagre aconteça na sua vida? Feche seus olhos por um instante e medite. Faça uma meditação sobre isso no seu coração. A motivação desta mulher era apenas servir o reino de Deus, porque ela não tinha falta de nada. Ela queria servir apenas aqueles 2 homens de Deus que sempre passavam por ali. E ela sentiu no seu coração em abençoá-los.
Qual tem sido a nossa motivação de buscar o Senhor? Nós louvamos hoje que nós adoraremos ao Senhor. Não importa a circunstância a qual nós estivermos passando. Será que nós temos cumprido o que nós temos falado? Será que nós temos cumprido aquilo que nós temos declarado com o nosso coração? Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a motivação do nosso coração, queridos? Porque se nós estivermos com a motivação correta, esta pode ser a chave para que Deus opere o milagre na minha e na sua vida nessa noite. Pense nisso. Feche seus olhos, queridos. Medita um pouco nessa palavra que você ouviu nessa noite, sobre as motivações, sobre as atitudes a qual nós temos tido diante de Deus e da sua palavra.